Tudo começa com um protagonista confuso sobre o porquê de tudo estar escuro, já que a conta de luz estava paga. Nisso, ele percebe que tinha algo cobrindo seus olhos e tira para poder ver novamente. E ao olhar para suas próprias mãos, ele solta um grito assustado. Desesperado, ele começa a apalpar a sua cabeça. Momentos depois, ele fica paralisado, tentando entender o que está acontecendo. Nisso, ele corre até uma poça d'água no chão e se apavora ao ver seu próprio reflexo. Observando aquela figura estranha, tenta forçar a memória para lembrar o que estava fazendo antes de apagar. Lembra nitidamente que estava deitado na cama exausto com uma garota deslumbrante. Ele conclui que exagerou tanto na diversão que morreu de cansaço e reencarnou como um monstro inútil. Revoltado, o protagonista chuta o ar exigindo seu rosto de volta, pois acha impossível conseguir namorar daquele jeito. Uma voz fina quebra o escândalo, o chamando pelo nome de irmão Shinbao. Uma pequena monstrinha cogumelo se aproxima lentamente dele na caverna escura. Shinbao arregala os olhos extremamente surpreso ao focar na figura recém-chegada. Na imaginação dele, a criatura ganha formas de uma mulher linda cheia de curvas, usando um vestido colado. Completamente apaixonado, ele fica radiante achando que as garotas daquela masmorra são maravilhosas. Shinbao engole em seco, com a respiração ofegante diante da cena tentadora. Mas a ilusão de repente desaparece e sua visão foca na realidade. Ele percebe que a garota é só um cogumelo fêmea, esquisito, perguntando por que ele fala tanta besteira. Frustrado, constata que era apenas sua mente carente pregando uma peça. Ainda tentando entender o próprio papel ali, ele pergunta para o companheiro o que a espécie deles costuma falar normalmente. A criaturinha roxa levanta as mãos e grita que há intrusos e que eles devem ser mortos imediatamente. Shinbao toma um susto ao ouvir aquilo e fica sem entender nada. Olhando para trás, o protagonista escuta seus companheiros alertando sobre a presença de invasores na caverna. Passos pesados ecoam pelo chão de pedra, anunciando o perigo. Surge então um orc enorme e furioso. Acompanhado de um arqueiro, o guerreiro garante que a missão é fácil, porque os monstros dali são burros e previsíveis. Sem pensar duas vezes, um pequeno aliado cogumelo avança furioso, jurando os intrusos de morte. Sem a menor dificuldade, o guerreiro esmaga a criaturinha com um golpe violento do seu machado. Orgulhoso, o invasor comenta com o parceiro como será rápido limpar a área hoje. Alheios ao perigo brutal, vários outros defensores continuam correndo em linha reta para o ataque suicida. O massacre segue impiedoso e a clava pesada transforma o grupo num rastro de destruição. Pedaços do cenário e das criaturas voam violentamente para todos os lados. Assustado, Shinbao questiona por que o bando não tenta fugir de uma luta tão injusta. A companheira explica calmamente que eles são meros NPCs limitados pela programação fixa do jogo. Ele fica em choque ao entender que os invasores são jogadores reais e sua vida ali não passa de figuração. Nisso, algo quase acerta o nosso protagonista. Aparentemente, o orc arqueiro havia atirado nele. Nisso, o arqueiro puxa a corda do arco, se preparando para atirar novamente. Shinbao entra em pânico absoluto e manda a garota correr dali imediatamente. No entanto, o protagonista para no meio do caminho. Ao perceber que a garota cogumelo simplesmente não havia fugido, o protagonista berra ainda mais alto, exigindo saber o que a impede de fugir para salvar a vida. Conformada, a pequena responde que bater em retirada não consta nas linhas de código dela. Shinbao recusa aceitar esse destino trágico e estende a mão num ato de desespero. Assim que seus dedos alcançam, uma energia bizarra cheia de falhas de sistema toma conta do braço dele. Ignorando as enormes janelas vermelhas de erro, ele a puxa com força avisando que não liga para anomalias. A monstrinha grita o nome do parceiro em choque, com a atitude que quebra as regras do mundo. Segurando firme, os dois correm desesperados, porque a sobrevivência fala mais alto. O arqueiro inimigo observa a fuga intrigado, já planejando reportar o bug para o administrador do jogo. Irritado, o guerreiro avisa que jamais deixaria alvos fáceis escaparem daquele jeito. Escondido num corredor escuro, Shinbao procura por espadas, mas a companheira alerta que eles nascem sem armas. Nesse momento exato, os olhos dele brilham ao encontrar algo no escuro. Um foco de luz revela um grande baú de tesouro deitado próximo à parede de pedra. Animado, ele se aproxima torcendo por um item forte, enquanto a garota avisa que a recompensa é exclusiva dos heróis. Ela tenta argumentar que a espécie dele jamais conseguiria destravar a tampa. Contrariando a lógica, ele encosta na fechadura provocando uma nova enxurrada de códigos de erro do sistema. Para o choque completo, a tampa de madeira salta longe, liberando um raio intenso de luz.
A pequena cogumelo fica maravilhada, sem entender como o velho amigo evoluiu para algo tão impressionante. Enquanto ela admira, o protagonista fuça os prêmios comemorando um monte de itens valiosos que garantiu. Sem aviso prévio, um projétil univeloz, cortando o ar escuro bem na direção deles. Num impulso que contraria sua natureza virtual, a garota cogumelo salta na frente confessando que não sabe por que fez aquilo. Ela então corre com tudo em direção à flecha para defender o irmão Shinbão. Nisso, a flecha atinge em cheio a garota cogumelo. Devido à pressão do golpe, a defensora improvisada desliza para trás, quase caindo. O protagonista se assusta ao avisar que uma segunda flechada já vem voando rumo a eles. Ele então pega o equipamento do baú, e logo em seguida ele bloqueia a flecha. Do alto de um platô rochoso, o orc arqueiro observa tudo aquilo, irritado por um alvo tão patético anular sua mira perfeita. Ele observa a flecha no chão sem entender nada, pois não sabe como um simples NPC saqueou o baú. Em seguida, ele fica tentando processar aquele bug gigantesco que havia acontecido. A narrativa avança para um ambiente aberto, onde os invasores relatam as bizarrices para um ser sombrio. O orc grandalhão questiona como um cenário tão velho ainda apresenta falhas desse nível. A entidade misteriosa responde de braços cruzados que é justamente a idade do servidor que torna os bugs tão inevitáveis. Explicando a origem do lugar, a entidade revela que o Grande Lich criou aquele sistema de masmorras só para o entretenimento dos heróis. Nisso, o orc puxa uma flecha enorme e avisa que ele mesmo vai consertar aquele erro dessa vez. O projétil pesado é disparado com toda a força e desce rasgando o ar direto contra o pequeno monstro. Num reflexo rápido, Shinbao bloqueia a flecha novamente. Surpreso, o protagonista pensa que os atributos base daquele novo corpo são muito bons. Mas a folga dura pouco, e logo uma chuva de flechas começa a cair impiedosamente do céu. O protagonista começa a bloquear todos os ataques com facilidade. Pressionado, ele pensa que será impossível se aproximar sob aquele fogo cerrado e tenta lembrar de algo útil para bloquear os tiros. Ele então tem uma ideia e decide cortar a tampa do baú. Nisso, uma nova enxurrada de flechas se aproxima. Mas inesperadamente o nosso cogumelo usa a tampa do baú como escudo e se defende de tudo. Completamente confuso, o guerreiro se pergunta como um monstro inútil sabe usar uma tampa de baú para se defender. Observando a movimentação de longe, o invasor mantém o ritmo implacável dos disparos. O escudo improvisado range sob a força bruta, quase cedendo ao ataque contínuo. Até que o protagonista avança corajosamente, levando o orc a deduzir de vez que aquele alvo na verdade é um jogador. Com isso, o cogumelo acerta um golpe devastador na direção do orca. O golpe foi fatal e eliminou o orc na hora. Após isso, o nosso tão amado sistema aparece parabenizando pela primeira eliminação e liberando novas habilidades raciais. Shinbao percebe que finalmente ganhou um sistema e conclui que, depois de reencarnar como monstro, isso nem deveria ser surpreendente. Imediatamente, ele decide testar a novidade e ativa a habilidade de plantar cogumelos. Nisso, ele avança e crava a mão no corpo caído no chão para iniciar o processo. Uma energia vermelha e pulsante começa a se espalhar, conectando o protagonista à matéria ao seu redor. O poder fluindo pelo seu corpo é tão inebriante que ele fica eufórico, sentindo que está prestes a transbordar. De repente, sua atenção se volta para o canto da caverna onde o corpo da pequena companheira repousa sem vida. Caminhando até ela, ele promete que vai retribuir o sacrifício e salvá-la dessa vez. Com determinação pura, o sistema é acionado mais uma vez e a caverna se enche de luz. Um clarão rosado intenso cega o ambiente, marcando o início da técnica misteriosa. Esporos brilhantes e raízes de energia mágica dançam no ar, guiando a força vital recém-adquirida. Aqueles esporos começam a se materializar em uma perna humanoide, e em seguida começa a ganhar forma humana. Shinbao acompanha tudo maravilhado enquanto a nova forma misteriosa caminha em sua direção. Completamente em êxtase, o protagonista baba e grita de empolgação ao ver o resultado final. A poeira baixa e revela uma mulher deslumbrante de vestido colado, acompanhada por um painel de atributos elevadíssimos. A nova guerreira se ajoelha respeitosamente, reconhecendo-o como chefe e pedindo para ser batizada. O próprio sistema logo reforça o pedido, exigindo que ele defina um nome para sua primeira subordinada criada. Cruzando os braços, ele reflete que monstros normais costumam não ter nome, mas decide pensar em algo especial. Uma ideia surge num estalo rápido, iluminando seu olhar com total confiança. Animado com a escolha, ele aponta com firmeza e decreta que a partir de hoje ela será chamada de Saifeng.
Saifeng aceita o batismo na hora e já pergunta com frieza qual será a próxima área que eles vão limpar. Suando frio, o protagonista lembra a parceira que eles são apenas monstros NPCs, não aventureiros limpando masmorras. Mas o tom dele muda completamente e um sorriso sádico aparece, afirmando que a prioridade total é matar o jogador restante. Enquanto isso, no cenário destruído, os restos de outras batalhas continuam espalhados pelo chão pedregoso. Cortando o silêncio, o guerreiro orc pousa violentamente, esmagando as pedras ao redor com o peso da aterrissagem. Ele encara a destruição e se recusa a acreditar que seu parceiro foi eliminado pelo monstro mais inútil do jogo. Juntando as peças, o grandalhão conclui animado que o alvo só pode ser um monstro de elite raro. Sorrindo ganancioso, o guerreiro comemora a sorte grande, sonhando com o equipamento raro que vai lhe render uma fortuna. Sem perder tempo, o Brutamontes usa sua habilidade de investida, levantando poeira enquanto avança com tudo. Ximbao mal tem tempo de reagir enquanto a montanha de músculos dispara ferozmente na sua direção. O impacto é iminente, e o orc desce seu machado pesado tentando partir o pequeno inimigo ao meio. Porém, a investida para abruptamente, e algumas gotas de suor escorrem pelo rosto tenso do invasor. O protagonista fica em choque ao perceber que seu contra-ataque causou um dano minúsculo naquele guerreiro apelão. Envolto pelas sombras, o orc ferve de raiva por ter sido ferido de verdade por um lixo de monstro. Percebendo a desvantagem clara, Ximbao gira nos calcanhares e começa a correr pela vida corredora fora. Furioso com audácia, o grandalhão sai no encalço dele numa perseguição implacável pelas cavernas. A corrida os leva até uma área aberta, onde uma ponte de madeira cruza um lago subterrâneo escuro. Sem diminuir o ritmo, o guerreiro corre cego pela raiva tentando alcançar sua presa o mais rápido possível. O pequeno cogumelo para abruptamente na beira da água, enquanto o inimigo se aproxima ameaçador por trás. Ele fica imóvel no deck de madeira, encarando o abismo sem esboçar qualquer reação de desespero. Desconfiado daquela inércia suspeita, o invasor pensa que cheira a armadilha, mas logo lembra que é só um NPC burro. Para a quebra total de expectativa, o protagonista vira lentamente e levanta o dedo do meio num gesto claro de deboche. As veias do guerreiro saltam de fúria por ser humilhado daquele jeito bem na sua cara. Berrando que vai transformar o monstrinho em pasta, o Brutamontes levanta o machado com toda a sua força brutal. O golpe desce avassalador, despedaçando as tábuas de madeira da ponte num estrondo ensurdecedor. Cego pelo ódio, o orc continua desferindo uma sequência caótica de ataques para esmagar o alvo de qualquer forma. O cenário é destruído sem piedade, fazendo lascas enormes voarem por cima da água turva da caverna. Porém, a fúria desenfreada cobra o preço, e o chão abaixo do gigante cede repentinamente. Sem ter onde se apoiar, o grandalhão despenca direto no lago gelado, levantando uma coluna gigante de água. Nadando com dificuldade, o guerreiro amaldiçoa a emboscada covarde daquele monstro desprezível. Ximbao zomba do inimigo molhado, apontando que ele não só deixou a arma cair no susto, como agora mal consegue se mover na água. As ondas batem agitadas contra as pedras, enquanto a tensão na caverna muda de lado de vez. Confiante em seus atributos pesados, o orc avisa com soberba que os ataques fracos daquela criatura jamais vão machucá-lo. Antes mesmo dele terminar de falar, um projétil invisível rasga o ar e crava dolorosamente em suas costas. A dor vem acompanhada de desespero, enquanto uma enxurrada implacável de novas flechas desce direto contra o alvo preso. Sem defesa possível, o Brutamontes é atingido várias vezes, misturando sangue à correnteza do lago. Tossindo sangue, o guerreiro tenta olhar em volta atônito, implorando para saber quem está fazendo esse ataque surpresa perfeito. Completamente indefeso na água, o Brutamontes é atingido por mais uma flecha nas costas. Tentando sobreviver de qualquer jeito, ele se agarra desesperadamente nas pedras da margem. Mas Saifeng surge implacável e desce sua arma com tudo, encerrando o efeito de fúria do inimigo. O golpe é fatal, mandando o guerreiro direto para o fundo do lago escuro sem vida. Animado com a vitória, Ximbao pula na margem avisando que finalmente chegou sua vez de brilhar. Sem perder tempo, ele estende suas raízes brilhantes e começa a absorver a energia do corpo caído. Uma luz rosa intensa toma conta do lugar, enquanto o sistema avisa que sua aparência está mudando. O pequeno cogumelo aliado observa a transformação brilhante no meio da caverna. Nisso, o protagonista ressurge com uma forma humana forte e comemora por ter seu corpo de volta. Saifeng arregala os olhos surpresa e aponta perguntando o que é aquilo balançando ali embaixo. Percebendo a gafe absurda, Ximbao olha para si mesmo totalmente em pânico. Logo ele pega o cabo de um machado para se cobrir, aliviado por não ficar totalmente exposto.
O sistema então exibe uma tela confirmando que ele subiu de nível e melhorou suas habilidades. Já caminhando pela caverna, ele quer saber como sair, mas a garota avisa que precisam subir andar por andar. Intrigado, o protagonista cruza os braços, questionando por que novatos conseguem entrar direto no fundo. A companheira explica calmamente que os jogadores têm o privilégio de acessar os níveis mais baixos. Impressionado, ele quer saber como ela sabe disso, e a garota responde que ouvia as conversas deles. Com isso decidido, o rapaz levanta o punho animado para limparem o caminho até a saída. Eles avançam caminhando firmes pelo chão irregular da masmorra úmida. Parando diante de uma bifurcação, a guerreira avisa que a esquerda tem slimes e a direita é o cemitério. Sorrindo confiante, Shinbao manda ela caçar os monstros de gosma enquanto ele investiga as covas. Ela não entende o interesse no local de mortos, mas ele garante que aquilo será o novo território deles. Pelo caminho estreito, o protagonista encontra algumas roupas velhas jogadas e veste para se cobrir. Ele fareja o ar pesado e nota que o fedor podre do cemitério é muito forte mesmo de longe. Olhando para um buraco no teto, conclui que todo o lixo e os corpos são jogados lá de cima. A área se revela um poço gigante, coberto de ossadas assustadoras e entulhos abandonados. Agachado entre os restos mortais, ele comemora por ainda encontrar nutrientes úteis espalhados por ali. Sua busca logo revela uma mistura de terra com uma poção grande jogada no canto. Logo depois, ele acha restos de piche espalhados pelo chão, misturados com a sujeira. Remexendo mais um pouco, consegue achar até as páginas de um livro de magia rasgado entre os ossos. Com a mão estendida, Shinbao calcula que ainda tem espaço para criar mais um servo cogumelo. Imediatamente, ele ativa a habilidade e uma energia avermelhada começa a juntar os materiais do chão. O vento mágico gira forte, espalhando a poeira e moldando a nova criatura no ar. Uma explosão de fogo revela um monstro cogumelo flamejante muito irritado e pronto para lutar. Analisando o novato, o rapaz comenta que a postura impõe respeito, mesmo o bicho sendo bem baixinho. De repente, uma luz azulada reflete no rosto do protagonista no meio da escuridão. Assustado, ele vira o corpo rapidamente enquanto faíscas elétricas começam a pipocar ao seu redor. Um raio azul desce rasgando o ar e explode violentamente no chão bem ao lado dele. Shinbao se abaixa para desviar e encara uma criatura brilhante surgindo das pedras. O inimigo é um enorme caracol elétrico, classificado pelo sistema como o dominador daquele cemitério. Percebendo que o bicho come a mesma terra que eles, o rapaz avisa seu lacaio de fogo que é hora do show. Sem hesitar, o pequeno cogumelo concentra todo o seu poder criando uma esfera de chamas intensa. O ataque é disparado com uma força brutal direto contra a fera elétrica que se aproxima. A bola de fogo colide de frente com o escudo de raios do caracol, gerando um impacto violento. Uma explosão gigante sacode o cemitério inteiro, levantando pedras e fumaça para todos os lados. A poeira espessa da explosão começa a baixar lentamente pelo campo de batalha. Rasgando as chamas, o caracol avança furioso soltando faíscas por todo o corpo. A criatura concentra sua energia elétrica preparando um contragolpe fulminante. Num piscar de olhos, o bicho dispara quebrando o chão com uma velocidade impressionante. Mas Shinbao sorri tranquilo, apontando que a lentidão natural do bicho é uma fraqueza óbvia. Aproveitando a brecha, o cogumelo de fogo lança uma nova rajada poderosa contra o alvo pesado. A esfera incandescente acerta em cheio a lateral da concha dura da fera elétrica. O choque resulta numa nova explosão avassaladora que incendeia a área inteira. Vários pedaços de rocha voam enquanto a fumaça cobre o inimigo atingido em cheio. Totalmente chamuscado, o caracol recua e se esconde assustado dentro da própria carapaça rachada. Do alto das pedras, o protagonista e seu lacaio observam a casca fumegante jogada no chão. Ele manda o pequeno aliado descer rápido para conferir se o monstro bateu as botas de vez. O monstrinho flamejante se aproxima da concha devagar, tentando enxergar no escuro. Sem aviso nenhum, um clarão azul explode despedaçando a carapaça de dentro para fora. Livre do peso, o caracol dispara como um míssil elétrico, avançando muito mais rápido que antes. Surpreso com a investida brutal, Shinbao dá um salto enorme para trás, escapando por pouco do golpe. Ele tenta revidar, girando o cabo do machado com força e zomba que o inimigo é muito ruim de mira. Mas a lesma elétrica muda de direção no ar e passa raspando perigosamente pelo ombro dele. Uma troca de golpes frenética começa, e o rapaz desvia da enxurrada de ataques rápidos da fera. Provocando o bicho, o protagonista desvia de novo e brinca que ele continua lento como um caracol.
A fera irritada faz uma curva afiada soltando raios, provando que ficou absurdamente ágil sem a casca. Pressionado pela velocidade do ataque, Shinbão se joga no chão de pedras para não ser fatiado. Ele dá um sorriso irônico, afirmando que perder a casa com certeza deixa qualquer um bem mais leve. Furioso com os deboches, o monstro brilhante dispara num ataque frontal definitivo contra o oponente. Nas sombras, o rosto do rapaz se ilumina com um sorriso de quem já tinha tudo planejado. Ele se atira bruscamente no chão, dando espaço para o cogumelo de fogo lançar seu ataque surpresa. Uma esfera de chamas gigantesca rasga o ar voando em rota de colisão direta com um caracol enfurecido. Sem conseguir frear a tempo, a fera elétrica bate de frente com a bola de fogo escaldante. O impacto gera uma detonação monumental de raios e chamas, enquanto o rapaz ri da burrice do inimigo. Assim que a fumaça baixa no cemitério, ele fica de pé orgulhoso diante dos restos torrados da criatura. Rindo bastante, o pequeno cogumelo elétrico zomba que a fera errou feio o ataque, porque as velocidades deles não se comparam. Shinbao olha por cima do ombro tranquilo e rebate que não errou, pois a criatura sequer era o alvo dele. Nisso, pedaços de rocha começam a desabar do teto da caverna bem em cima da lesma. O monstro elétrico percebe tarde demais que o ataque foi planejado para causar um desmoronamento. Desviando rapidamente dos escombros pesados, o bicho se gaba de que aquelas pedras ainda não vão acertá-lo. Mas uma aura vermelha furiosa toma conta do lugar, quando habilidades de investida brutais são ativadas do nada. O caracol tenta enxergar através da poeira grossa levantada pelas pedras caídas. Logo ele entende que os inimigos estão usando a cortina de fumaça como esconderijo para um ataque surpresa. Com seus reflexos ágeis, a fera recua rápido e garante que ainda consegue escapar dos golpes da guerreira. Sai Feng desce sua arma com força total, forçando a criatura a se contorcer para não ser fatiada. A lesma fica tensa ao perceber que havia mais uma armadilha letal escondida dentro daquela investida. Sem ter para onde fugir, um raio azul gigantesco desaba do alto e atinge o bicho em cheio. O impacto violento cria uma cratera gigante levantando uma nuvem de fumaça pelo cemitério inteiro. Com o dominador derrotado, a mão do protagonista brilha intensamente enquanto o sistema avisa que ele subiu de nível e liberou novos poderes. Uma energia avermelhada envolve seu corpo enquanto ele aprimora suas habilidades recém-adquiridas. O sistema mostra que ele agora pode plantar esporos e criar lacaios com ataques elétricos impressionantes. Do feixe de luz surge um novo pequeno cogumelo, aliado feito de pura energia azul cintilante. Logo ao lado, o lacaio flamejante também se manifesta num estado etéreo com chamas vivas. Satisfeito com o resultado, Shinbao manda os dois limparem logo o lugar, já que ali será o novo acampamento deles. Pensativo, o rapaz se pergunta como Saifen está se saindo, notando que faz tempo desde a última experiência ganha. Enquanto isso, a guerreira observa o chão de pedra lotado de monstros de gosma já abatidos. Encarando uma criatura maior, ela questiona se foi aquele bicho que usou seus aliados como alvo de tiro. Uma gosma gigante e aterrorizante se ergue diante dela, exibindo sua forma imponente com olhos brilhantes. O rei dos slimes encara a garota confuso e comenta que tem a sensação de já tê-la visto em algum lugar. Mas antes que pudesse pensar mais, uma flecha rápida rasga o ar e crava direto em sua testa. Irritado com a interrupção, o monstro reclama da falta de educação de atacarem enquanto ele ainda fala. Ignorando a indignação do inimigo, Saifen puxa a corda do arco e dispara um novo tiro letal. O projétil acerta em cheio o corpo mole da fera, mas apenas afunda na gosma sem causar impacto. Crescendo ainda mais seu tamanho, a criatura zomba que fazer buracos nela é uma completa perda de tempo. Nisso, o chão se agita e várias estacas afiadas de gosma disparam da terra na direção da garota. A gosma avisa que é muito superior aos seus subordinados e que ataques físicos só a fazem perder um pouco de líquido. Confiante em sua biologia, o bicho garante que basta absorver a umidade do chão para inutilizar qualquer dano recebido. Aproveitando a distração, o monstro levanta a cabeça para o alto e grita mandando a guerreira morrer. Um braço verde gigantesco se estica numa velocidade assustadora e desce pesado num golpe esmagador. A mão colide com força total contra as pedras, mas a garota se esquiva rápido do impacto destrutivo. De repente, a criatura regala os olhos brilhantes ao sentir algo completamente errado acontecendo. Seu corpo maleável começa a desabar e derreter contra sua vontade, deixando o rei dos slimes em pânico total. Olhando para a própria estrutura, ele fica chocado ao ver pequenos fungos brotando e se espalhando. Os corpos estranhos cravam profundamente na gosma, sugando toda a vitalidade do monstro sem parar.
O desespero aumenta quando a fera nota que até mesmo a água do subsolo foi completamente seca pelas raízes. Sem entender como foi infectado, o grandalhão questiona quando aqueles esporos entraram em seu sistema. Logo a ficha cai e ele percebe que as pontas das flechas disparadas antes já carregavam a armadilha mortal. Com a visão embaçando, o monstro finalmente reconhece a garota e lembra do antigo lacaio cogumelo de chapéu rosa. Completamente drenado, o corpo imponente derrete e apenas sua coroa cai no chão úmido, marcando o fim da luta. Uma janela azul confirma que a absorção dos materiais concedeu a habilidade de criar flechas mágicas feitas das próprias raízes. A guerreira brilha enquanto guarda o chifre do inimigo e suga todos os nutrientes úteis da poça deixada para trás. Longe dali, a experiência gigantesca da vitória chega até o protagonista, que comemora o aumento drástico de poder. Enquanto isso, os dois novos lacaios elementais trabalham duro purificando a área dominada com fogo e eletricidade. Encontrando sua companheira, Shimbal comenta que pretendia ajudar na limpeza, mas os recém-criados já deram conta de quase tudo. Analisando o chifre coletado, ele elogia a qualidade do material, lamentando apenas não ter um ferreiro ali para forjar armas. Prática, Saifen sugere que eles simplesmente caçem um artesão, ideia que o rapaz apoia levantando o dedo animado. Com a mão emanando uma magia rosa, ele decide usar sua nova técnica para rastrear jogadores ou corpos úteis pela região. Uma imensa rede brilhante de raízes dispara pelo chão da masmorra, conectando o terreno numa busca veloz. As gabinhas mágicas se infiltram pelas frestas das pedras, subindo silenciosamente pelas paredes úmidas. De repente, o protagonista capta um sinal e olha para o alto, notando clarões de uma batalha acontecendo ali perto. Perto da entrada de uma caverna, um grupo cerca sua presa, exigindo que ele se renda e volte para forjar armas. Acuado contra a parede, um anão furioso grita que prefere morrer a voltar a ser escravo e ver seu povo trabalhando até a morte. Sem um pingo de piedade, um brutamonte de pele azul avança com a lança mandando o artesão morrer ali mesmo. Sem piedade, o troll avança e perfura brutalmente o peito do anão com a lança. Mas pequenas raízes rosadas já começam a se infiltrar nas feridas do corpo caído. Observando tudo de longe, Shimbal e Saifen analisam a situação nas sombras. O protagonista reclama que não consegue enxergar o alvo, e a guerreira sugere usar a rede de mistério para se conectar. Ele testa a ideia e comemora ao perceber que agora consegue ver tudo perfeitamente através das raízes. Conformado com a cena, o rapaz reflete que não pode salvar os vivos, mas com certeza pode reaproveitar os mortos. Concentrando sua magia, ele inicia o transplante dos dados da alma pela rede de fungos. Um estalo ressoa, enquanto a energia vital azulada é puxada rapidamente para as gazinhas. Uma tempestade de magia rosada começa a girar criando um vórtice brilhante no chão da caverna. Do meio da luz surge a imponente figura de um anão feito de pura lava e fogo. Encarando as próprias mãos flamejantes, ele fica sem entender como ainda está vivo. A voz de Shimbal ecoa na mente dele, avisando que o reviveu como soldado e que seu novo nome é Martelo de Fogo. O lacaio hesita dizendo que ainda precisa resolver uma coisa, mas o chefe corta avisando que já vigiava os inimigos faz tempo. Enquanto se afastam, um dos brutamontes reclama que se os escravos morrerem eles, farão todo o trabalho pesado. O líder se irrita com a reclamação e dá um tapa na cabeça do companheiro, perguntando se ele é idiota. O grandalhão explica que assim que os escravos caírem mortos em casa, eles simplesmente vão pegar mais na masmorra. Nisso, os monstros se viram e dão de cara com o recém-nascido de chamas, questionando o que um cogumelo faz ali. Sem dar muita bola, o parceiro supõe que deve ser só algum bicho de elite que se perdeu pelo caminho. Comemorando a sorte, ele desce a arma com tudo achando que vai garantir um bônus fácil no dia. A ponta afiada da lança avança rasgando o ar direto contra o alvo parado. Sem hesitar, o anão flamejante invoca uma marreta gigantesca de pura energia. Ele balança a arma pesada de baixo para cima, bloqueando o ataque inimigo com um impacto absurdo. A força do golpe rebate a lança e joga o troll azul para trás sem a menor dificuldade. Uma explosão de fogo destrutiva detona no local do choque, espalhando faíscas pelo cenário. O monstro recua ofegante e admite que essa defesa inimiga pegou ele de surpresa. De repente, o martelo brilhante flutua sozinho no ar e trava a mira direto no rosto assustado do invasor. Num piscar de olhos, a arma encantada desce rasgando uma trilha ardente na direção dele. Desesperados com o ataque teleguiado, eles não entendem como um monstro de nível baixo tem equipamento tão avançado. Uma sequência brutal de golpes chove em cima dos trolls, enquanto a lâmina corta o ar várias vezes.
Após a investida, o aliado agarra o cabo de volta, totalmente pronto para continuar a surra. O Troll líder levanta a lança a tempo e consegue bloquear o arco de chamas com bastante esforço. Aproveitando a distração, o martelo avança sozinho e atinge uma parede próxima com força total. A arma repica na rocha, ganhando impulso para um novo movimento giratório. O inimigo se joga para o lado, escapando por um triz do impacto abrasador. Sem dar descanso, o próprio artesão salta na direção dos dois com os punhos cerrados. O Brutamontes recua rápido, se esquivando da investida furiosa por muito pouco. Confiante, o monstro azul ativa uma magia de enraizamento pronto para prender o adversário. Porém, o anão reage ativando a ignição do próprio micélio e criando uma explosão gigantesca a queima-roupa. Com o tranco absurdo, o lacaio em chamas é arremessado para o alto, rodopiando sem controle. Ele desaba violentamente contra as pedras, causando outra detonação monstruosa no chão da caverna. A poeira sobe e o sobrevivente encara a fumaça, achando que a luta tinha finalmente acabado. Mas num piscar de olhos, a cabeça gigante do martelo surge a centímetros do rosto dele. Num movimento desesperado, ele rebate a estrutura pesada antes de ser esmagado. Logo em seguida, Martelo de Fogo surge como um cometa e arrebenta os pilares de madeira. Caído no chão, o covarde entra em pânico, acusando o adversário de tentar desmoronar o teto inteiro em cima deles. O grandalhão salta para trás, se gabando de que tomou alguns socos, mas aquele tipo de golpe lento é muito fácil de desviar. Ignorando a falação, a arma do anão gira freneticamente, ativando uma nova habilidade incandescente. A marreta avança cortando o ar como um míssil feito puramente de pura lava. Em sincronia, o lacaio pula bem alto e convoca uma tempestade de fogo devastadora. O Troll gela da cabeça aos pés ao olhar para o teto e perceber que não tem como fugir daquilo. Uma saraivada de explosões colossais varre o campo de batalha, incinerando tudo no caminho. O sistema avisa que o jogador foi eliminado, enquanto o corpo chamuscado desaba sem vida no chão. Orgulhoso, o anão se firma com sua arma ao subir de nível e liberar a ferramenta recicladora. Longe dali, várias notificações pulam na tela de Shinbao, avisando sobre novos ajudantes e magias de teletransporte para flechas. O rapaz elogia o desempenho do recém-criado e avisa que vai mandar as coordenadas para eles se encontrarem. Encarando a imagem holográfica, o lacaio fica chocado ao notar que o mestre é humano. O protagonista explica tranquilamente que a forma da ressurreição é sempre baseada na raça original de quando estavam vivos. Mudando de assunto, ele mostra o chifre coletado da gosma e pergunta se dá para forjar armas com aquilo. O ferreiro de fogo analisa a peça elogiando a qualidade, mas ressalta que vão precisar de muito mais materiais brutos. Dando um sorriso confiante, o líder aponta que ali é um cemitério gigante e logo o lixo vai chover do teto. Bem na hora, uma sombra escura aparece despencando do buraco lá no alto das estalactites. Uma pilha enorme de entulho, sucata e espadas quebradas desaba com força total, esmagando as pedras. No meio do lixo sujo, um bracelete mágico de aço jogado fora brilha no subsolo. O anão não perde tempo e já desce a habilidade de reciclagem, despedaçando os itens inúteis numa pancada. Uma energia azulada puxa o minério purificado direto dos escombros para ser aproveitado na forja. Do outro lado, um pequeno cogumelo ajudante bate o martelinho numa bigorna, cuidando da chama viva. A marreta pesada molda o metal brilhante num ritmo alucinante, enquanto dezenas de faíscas voam. Com o trabalho concluído, o artesão entrega os novos equipamentos e as roupas improvisadas com retalhos. Animado, o rapaz testa a nova lâmina dupla encantada, achando o corte muito melhor que o machado velho do Orca. A guerreira também exibe seu novo arco projetado para disparar raízes como flechas de magia pura. Ela comenta que aproveitou a pausa para costurar bolsos dimensionais nas roupas do mestre, facilitando a guarda das armas. A companheira pergunta para onde vão agora, e o protagonista decreta que vão limpar cada monstro daquele andar inteiro. Ele explica que o cemitério fica no fundo, e os dutos de descarte têm barreiras mágicas que impedem qualquer subida direta. O rapaz avisa que a única rota livre fica no fim do mapa, e ele não quer deixar nenhum inimigo rondando a casa deles. Saifeng questiona por que o anão fica de fora, e ele conclui que alguém precisa vigiar o local enquanto continuam forjando. Pisando firme pelo cenário escuro, Shinbao acaba ativando uma armadilha escondida no chão. Ele pula rapidamente para trás, enquanto uma parede gigantesca de pedra desliza em sua direção. O mecanismo colossal divide o corredor ao meio, separando o protagonista de Saifeng num piscar de olhos. Encarando a barreira trancada, o rapaz entende que a magia ocultou tudo dos seus cogumelos espiões.
Mesmo assim, ele toca a pedra de forma debochada e acha que um soco se resolve o problema. Sem perder tempo, o mestre canaliza o micélio flamejante do seu lacaio direto para o punho. Ele avança com tudo e desce uma pancada explosiva carregada de chamas contra a estrutura. O impacto absurdo gera uma bola de fogo colossal que ecoa por todo o corredor apertado. Quando a fumaça baixa, a parede continua inteira, graças a uma barreira mágica que absorveu o dano. Percebendo que a força bruta não vai adiantar, ele decide que cada um terá que seguir por caminhos diferentes. Andando sozinho pela nova galeria, o rapaz nota que até o chão parece ter mudado após a separação. Logo à frente, a escuridão da caverna revela um caminho ainda mais misterioso. Ao entrar, Chimbal dá de cara com dezenas de caracóis do trovão rastejando no que parece ser o ninho deles. Um dos monstros logo reconhece o invasor como o assassino dos seus irmãos do cemitério. Faiscando de raiva, o bicho grita para o enxame inteiro atacar o protagonista de uma vez. Uma rajada gigantesca de raios voa na direção dele, mas o rapaz apenas suspira pela falta de criatividade inimiga. Tranquilamente, o líder ativa o poder elétrico de seus subordinados e gera sua própria energia azul. Os caracóis encaram a fumaça da explosão e comemoram achando que a vingança está concluída. Porém, uma lâmina afiada surge do nada e corta um dos bichos ao meio num piscar de olhos. Chimbal avança como um raio, fatiando os adversários com suas novas espadas duplas cobertas de energia rosa. Desesperados com a velocidade absurda, os monstros ordenam que todos abandonem as conchas para ficarem mais rápidos. As criaturas saltam de suas armaduras e se transformam em lesmas ágeis faiscando de eletricidade. Só que raízes de micélio disparam da escuridão e prendem os bichos no ar antes que possam fugir. Puxando as garras brilhantes, o herói balança as espadas, arrastando os alvos presos por todo o cenário. Focado em terminar logo, ele ferve as raízes ativando a técnica de detonação máxima do sistema. Uma reação em cadeia colossal incinera dezenas de inimigos, garantindo muita experiência rápida. O clarão das chamas ilumina as paredes rochosas, revelando uma passagem livre adiante. Com o ninho totalmente destruído, o chão fica coberto de marcas de fogo e restos das conchas esmagadas. O rapaz caminha até uma área mais ampla e deduz que aquela arena deveria ser a sala do chefe. Coçando a cabeça, ele olha para os lados sem entender o motivo de não ter ninguém ali. De repente, uma sombra ameaçadora despenca do teto direto na direção do protagonista. Chimbal salta no último segundo, enquanto uma concha gigante esmaga o chão onde ele estava. A carapaça começa a girar loucamente e avança rasgando as pedras atrás do rapaz. O casco rodopia, cortando o ar a centímetros do corpo do jovem escorregadio. Sem recuar, ele levanta as espadas duplas e bloqueia o giro brutal numa chuva de faíscas voadoras. Com o tranco repelido, a ameaça derrapa para longe levantando uma nuvem de poeira. O adversário não perde tempo e já pega impulso para outra investida giratória ainda mais agressiva. Dessa vez, o protagonista rebate a armadura usando toda a força do seu poder rosado num único corte. O impacto da energia bruta acerta em cheio o centro do objeto com um estrondo ensurdecedor. Aproveitando a abertura, o mestre descarrega um feixe destrutivo impressionante que engole o inimigo. O ataque concentrado estilhaça a defesa do monstro, espalhando pedaços por todo lado. Uma espessa cortina de fumaça cobre a arena enquanto uma silhueta alta se levanta lentamente. Dos escombros surge o Rei Caracol, agora na sua forma humanoide empunhando uma espada fina. Chimbal abre um sorriso empolgado ao perceber que a luta acabou de entrar na segunda fase. Enquanto isso, do outro lado do muro, Saifene investiga marcas estranhas desenhadas no chão da masmorra. A guerreira murmura frustrada que não encontrou nenhum inimigo, mas sabe que o chefe está numa luta feroz pelo tanto de experiência que chega. De volta à arena principal, Chimbal e o líder das lesmas trocam golpes numa velocidade frenética. As lâminas colidem violentamente gerando clarões brilhantes no meio da sala escura. O protagonista força a ofensiva e tenta um corte lateral poderoso visando o tronco da criatura. Com bastante agilidade, o monstro inclina o corpo para trás e escapa do golpe letal por muito pouco. O chefe desliza suavemente até parar de pé, encarando o herói humanoide à distância. De forma repentina, o bicho ergue a mão e começa a disparar um jato de líquido misterioso. Uma verdadeira enxurrada desaba pela arena, fazendo o rapaz estranhar aquele uso repentino de magia de água. Sem pestanejar, ele dá passos rápidos para trás, escapando da rajada contínua. O líquido jorra com tudo nas rochas, lavando o chão de pedra e deixando a área completamente alagada.
Shinbao continua recuando acrobaticamente enquanto a poça espessa se espalha pelos seus pés. Ele pousa seguro e confessa que não faz ideia do efeito daquilo, mas que desviar de ataques suspeitos é a melhor escolha. Ao tentar prender suas garras na parede, ele toma um susto enorme ao ver seu micélio escorregando e se soltando da pedra molhada. Sem ter onde se pendurar, o jovem cai desajeitado bem no meio do grande poço lamacento. Aproveitando o desequilíbrio, o Rei Caracol avança rasgando o vento e força o rapaz a bloquear o golpe na marra. Totalmente sem tração, os pés de Shinbao deslizam no chão encharcado e ele quase perde o equilíbrio de vez. Analisando a gosma, ele percebe que o teto inteiro está coberto por aquele lodo extremamente escorregadio. O inimigo salta bem alto, apontando a arma e grita que o herói não tem chance nenhuma no território dele. Num reflexo rápido, o protagonista consegue erguer a lâmina dupla e segurar a investida aérea enquanto ainda desliza. Encarando a defesa desesperada, o monstro dá um sorriso sádico cheio de pura malícia. O impacto da aterrissagem pesada joga o lodo para todos os lados num estouro molhado. O chefão debocha perguntando se um mísero cogumelo realmente achava que poderia derrotar a elite do pântano. Para finalizar a conversa, a criatura concentra uma aura roxa carregada de relâmpagos na própria mão livre. Os olhos brancos do adversário brilham, antecipando o fim iminente da batalha. Ele joga a carga elétrica brutal diretamente na poça, onde o invasor está tentando se firmar. Imediatamente, a corrente agressiva viaja pela água, infestando toda a superfície do campo de eletricidade. Um pilar de raios entra em erupção, engolindo o corpo do rapaz completamente numa explosão chocante. Em meio ao clarão cegante, o líder humanoide apenas mantém uma feição fria e imperturbável. O caracol se gaba dizendo que manipula a resistência da própria água, impedindo que o herói o devolva o choque usando truques parecidos. Completamente ileso e rodeado por uma aura flamejante, Shinbao sorri avisando que entender daquele terreno não serve de nada se os ataques continuarem fracos. Chocado, o líder das lesmas olha para baixo sem acreditar no que está vendo. Ele percebe que o fundo do lago foi completamente forrado com o mistério do protagonista e que acabou recuando direto para uma armadilha. Tentando não demonstrar desespero, o monstro afirma que aquilo não importa, já que pode ajustar a resistência da água para enfraquecer qualquer raio. Com o braço brilhando em energia vermelha, Shinbao avisa que é teimoso bastante para bater de frente com ele. No mesmo instante, uma aura escaldante cerca o caracol gigante, deixando o monstro totalmente confuso. Uma explosão colossal de chamas entra em erupção, engolindo o adversário por completo num pilar de fogo impressionante. O impacto faz pedaços de pedra e cinzas caírem por todo o cenário agora ressecado. A fumaça começa a baixar lentamente enquanto o rapaz caminha tranquilo pela área devastada. Completamente carbonizado, o monstro gagueja perguntando por que o ataque elétrico de repente virou fogo. O chefão vira cinzas e desaparece, murmurando que não é assim que se deveria jogar esse jogo. Com a vitória garantida, o sistema avisa que o líder e seus subordinados alcançaram o nível 6, liberando novas mecânicas de armazenamento. Várias telas azuis detalham as novas habilidades de comando de zumbis do trovão e os ataques de raio em área para o grupo. Além disso, a notificação avisa que o campo de força que isolava a arena do chefe foi desativado. Observando os arredores em silêncio, o herói sente um cheiro forte de adubo vindo debaixo dos escombros e chama seu lacaio. O cogumelo baixinho não perde tempo e dispara uma de suas bombas direto nas rochas para abrir caminho. Tossindo bastante por causa da poeira levantada, o monstrinho de fogo tenta limpar a própria visão. Quando a sujeira baixa, uma enorme pilha de pedras escuras e brilhantes é revelada na escuridão. Curioso, Shinbao pergunta o que é aquilo, e o subordinado explica que é pedra de podridão negra, formada por lixo mágico acumulado por anos. O protagonista logo perde o interesse e comenta que o material não parece valer nada. O ajudante concorda na mesma hora, comentando que lixo misturado continua sendo lixo, e nenhum alquimista daria atenção para aquilo. Porém, ele lembra que isso era verdade antes de se tornar um cogumelo, já que agora considera o material um verdadeiro tesouro. Usando suas garras avermelhadas, o pequenino inicia um processo de extração para puxar toda a magia residual escondida. A rocha escurecida quebra com facilidade, enquanto o lacaio se gaba dizendo que aquilo é brincadeira de criança para ele. O sistema avisa que a extração foi concluída, gerando um fragmento de prata arcana absurdamente brilhante. Extasiado com a raridade, Shinbao avisa que materiais dessa qualidade são vendidos por preços altíssimos entre os jogadores e comemora. Analisando a pedrinha de perto, ele apenas lamenta que o tamanho seja pequeno demais para render algum uso rápido. Nisso, o herói aponta para a montanha de escombros e decide deixar a caverna inteira sob a responsabilidade do aliado escavador.
Totalmente empolgado, o lacaio flamejante libera uma tempestade de energia vermelha que consome toda a pilha de pedras de uma vez só. Uma chuva de notificações inunda o visor de administrador, confirmando que dezenas de fragmentos raros estão caindo direto na conta. Com o teto tremendo e soltando grandes blocos, o protagonista grita para o aliado tomar cuidado e não derrubar a caverna toda na cabeça deles. O tremor revela um inseto gigante e aterrorizante, escavando as paredes e revelando suas presas afiadas. Desesperado com o monstro, um dos pequenos cogumelos operários sai correndo a toda velocidade implorando por socorro. Xin Bao agarra o bichinho pela cabeça, mandando ele sair da área de batalha e ir ajudar o grupo de escavação em segurança. Aproveitando a chegada de Sai Feng, o líder manda ela assumir a linha de frente, recebendo a confirmação de que os novos soldados já estão sincronizados. O teto da caverna começa a rachar, de vez com o movimento violento das criaturas do lado de fora arranhando a rocha. Um dos cogumelos batedores usa a rede telepática para avisar que o inimigo está prestes a furar a proteção principal do teto. Pensando rápido, o rapaz decide que eles não podem deixar o bicho entrar ali e precisam atrair o caos para o corredor estreito. Um grande pedaço do teto desaba violentamente bem em cima do pequeno batedor que está vigiando tudo. O cogumelinho olha para o buraco aberto completamente em choque, sem conseguir falar nada além de balbuciar de pavor. Uma bocarra gigantesca, cheia de dentes assassinos, despenca da escuridão rasgando o ar direto na direção dele. O corpo blindado da fera se contorce velozmente enquanto avança como um trem desgovernado pelo novo buraco criado. Sacando a arma, o mestre reconhece que aquele é um besouro negro carniceiro, um bicho perigoso atraído pelo cheiro de adubo liberado na escavação. Concentrando sua energia ardente, ele promete que vai deixar a luta muito mais fácil assim que acertar um golpe direto naquela coisa. Porém, a guerreira letal salta na frente dele, quebrando o chão com os pés e partindo feito um foguete para a briga. Sai Feng desfere um corte ascendente brutal contra a carapaça do inseto gigante, gastando toda sua barra de fúria no processo. O golpe espalha muitas faíscas pela caverna, mas a pele da criatura não sofre nenhum corte real. Avaliando a situação tática, a moça nota que a resistência do inimigo é absurda, capaz de lascar até a lâmina do chefe durante o combate anterior. No entanto, ela lembra que os novos equipamentos encomendados já estão prontos, decidindo baixar a atualização direto da rede na mesma hora. Para ajudar na velocidade de transferência, o espião cogumelo estica a cabeça e funciona como uma antena improvisada ligada ao sistema central. A atiradora toca na própria cabeça, ativando a sincronização em tempo real bem no meio da confusão. A taxa de carregamento sobe velozmente numa tela flutuante enquanto a energia mágica adapta o corpo dela para as novidades. Irritado com a pausa de seus alvos, o enorme besouro ruge de forma ensurdecedora preparando outra carga letal rastejante. Assim que a Tess confirma o sucesso, Sai Feng conjura imediatamente um novo arco tecnológico brilhando com pura energia rosa. A aliada não puxa nenhuma corda visível, mas diversas flechas imensas e luminosas se materializam flutuando às suas costas. Encarando a besta de frente, ela entra em postura de tiro máximo, focando todo o arsenal de ruptura na ponta de seu disparo. Uma verdadeira chuva de projéteis perfurantes é lançada contra o teto, rasgando o ar com violência. As flechas viajam rasantes pela escuridão do túnel, mantendo uma formação agressiva perfeita em direção à praga gigante. O bombardeio impiedoso atinge o corpo cheio de escamas da fera, sem deixar qualquer espaço para manobras de esquiva. O choque da luz mágica contra o casco grosso provoca várias explosões pequenas, destruindo o equilíbrio do monstro invasor. No ápice da pressão ofensiva, um clarão rosado gigantesco explode cegando todos na sala e parando o bicho na marra. Sem conseguir aguentar o castigo contínuo, a centopeia monstruosa despenca derrapando pelo chão de pedra úmida. Uma reação energética brutal começa na ponta da cauda do animal e sobe dilacerando a carcaça blindada num banho de luz vermelha e dor. A espadachim pousa limpo na terra, enquanto o painel do sistema avisa que a primeira ameaça está totalmente morta. Contudo, o vigia telepático corta o clima de sucesso, berrando para que ninguém baixe a guarda naquele instante de paz. Tremendo pelas raízes, o pequenino entrega que outra dessas pragas escavadoras está indo na mesma direção de onde a primeira saiu. Arfando de pura fadiga, a subordinada reclama do cansaço e manda processar os restos espalhados para a tropa principal segurar a bronca. No mesmo instante, fortes feixes mágicos começam a se formar, consumindo a poeira e recriando matéria orgânica do zero. A fumaça ganha formato, revelando um soldado casca-grossa, armado com lança comprida e pronto para aguentar muito dano. Vendo apenas 2 soldados correndo corajosamente para a frente de batalha, a mulher lamenta a falta de quantidade na ajuda.
Pelas notificações, o mestre reforça que eles têm um limite máximo de 6 unidades em campo, e que o número atual já lotou as vagas da equipe. O impacto brutal da cauda do segundo monstro quebra a estabilidade das pedras próximas, jogando entulho pelo ar. O novo inimigo avança de boca fechada, apertando forte os dentes, fazendo o batedor temer que a fera exploda a própria cabeça num tiro de ácido. Totalmente destemido, um dos guardas plantados toma a frente da situação, saltando de encontro ao colosso sem piscar. O valente guerreiro cogumelo brande sua lança pesada num cote vertical que arrasta uma maré de pura energia cortante avermelhada. A ofensiva arriscada atinge a lateral da boca escamosa, gerando um estrondo massivo que sacode as paredes do corredor inteiro. Com o baque violento, a fera gigante é arremessada para trás rugindo, enquanto levanta uma nuvem de terra. O soldado aterrissa com firmeza no chão pedregoso, segurando sua lança pesada que brilha carregada de energia vermelha. Aproveitando a abertura, o segundo guarda salta e acerta um golpe direto na carapaça do monstro, gerando um estouro de faíscas. O impacto faz o corpo escuro e colossal do inseto recuar bruscamente com as garras abertas. Sem perder o ritmo, o primeiro lacaio armado se mantém em posição de combate encarando a ameaça. De longe, Saithen fica impressionado ao notar que as novas unidades focam em força bruta, já que um corte bastou para repelir o besouro. Logo em seguida, os dois combatentes avançam juntos pela arena para manter a pressão contra o inimigo. Irritada, a criatura avança furiosa e tenta abocanhar um dos pequeninos com suas presas. Numa demonstração de força incrível, o lacaio ergue o cabo da lança e bloqueia a mordida colossal sem recuar um centímetro. Totalmente focada no bloqueio, a fera não percebe o aliado se aproximando pela lateral e sofre um corte profundo nas escamas. Para finalizar a disputa, uma técnica fulminante de lâmina voadora desce cruzando o ar como um raio alaranjado. O ataque atinge o besouro em cheio, causando uma explosão devastadora que engole o alvo num mar de chamas e fumaça. Com a vitória, telas azuis confirmam o ganho de experiência e anunciam a liberação de novas classes de arqueiros e escudeiros para a tropa.